Olá, pessoal. Boa tarde. Boa tarde a todos. Meu nome é Damião. Eu faço parte da equipe da Arena Digital, dentro do segmento logística na torre de supply chain. E o objetivo nosso nessa tarde de hoje, pelo menos nessa uma hora e meia que nós passaremos juntos, é apresentar para vocês uma solução ou um conjunto de soluções que possam auxiliar vocês a aumentar a produtividade da sua equipe operacional, dentro das atividades do armazém. Estão todos me ouvindo bem? Bom, então nosso objetivo é apresentar para vocês, nossos prospects e clientes, também nossos parceiros, os principais problemas operacionais que existem nas atividades de um armazém, também propor uma desmistificação sobre o tema WMS, sendo o WMS uma solução que é viável para aumentar a produtividade da equipe dentro das organizações na operação de armazenagem, nos serviços e atividades de recebimento, de armazenagem, separação, expedição. Bem, então hoje nós vamos falar basicamente de 4 assuntos, na verdade 3, e depois eu faço algumas apresentações, alguns highlights da nossa solução e apresento algumas informações sobre o retorno de investimento quando você implanta na sua empresa um sistema de WMS. E essa informação de retorno de investimento, isso é extraído de um site especialista nessa parte de logística. Então, eu trouxe para acrescentar e agregar valor dentro também da nossa apresentação. A gente considera, no final da nossa apresentação, encerramento e abertura para esclarecimento de dúvidas. Porém, se vocês tiverem qualquer dúvida durante a nossa apresentação, eu peço que coloquem essas perguntas, esses questionamentos no chat, porque a Aline, ela está me acompanhando, é o meu apoio aqui, meu staff, que vai estar direcionando essas perguntas e a gente vai procurar responder durante a abordagem daquele tema, daquele assunto, para que não esfrie e acabe se perdendo também e fique fora também de contexto. Então, hoje nós vamos falar sobre 3 problemas que muitas vezes impedem que a sua empresa cresça e evolua. Um cenário comum dentro da operação de armazenagem, com os processos de recebimento, de armazenagem, separação, expedição, inventário, e destacar também a importância de padronizar processos. Depois nós vamos apresentar conceitualmente a solução WMS, para quem é leigo ainda no assunto, para quem não conhece, e depois daremos foco na parte de planejamento, como realizar um bom planejamento, a padronização dos processos, e a gestão para melhorar o nível de produtividade da sua equipe. E ao final, eu vou apresentar um conjunto de soluções tecnológicas que vão auxiliar vocês a atingir esses objetivos da sua eficiência operacional, de você conseguir a excelência dos seus serviços, da prestação de serviços, seja para os seus clientes internos ou os seus clientes externos. Então vamos falar de alguns problemas que afetam e comprometem a operação. Bem, primeiramente eu tenho que dizer para vocês que o meu intuito aqui não é assustá-los e nem desanimá-los, mas sim dar uma orientação e provocá-los também para uma percepção da necessidade de soluções de gestão que vos auxiliem e vos deem capacidade de crescimento e de escalabilidade. É muito importante a gente saber qual que é o estado da nossa empresa atual, para a gente poder definir as estratégias de como alcançar o estado que é desejável, aquilo que eu quero ser no futuro. Então, para a sua empresa se sustentar, é necessário que haja uma boa gestão operacional, mas isso vai depender fundamentalmente de 3 fatores. Normalmente, esses 3 fatores determinam a sua excelência e o cumprimento dessas boas práticas. E são consideradas também como alicerces ou os pilares da gestão operacional. Infraestrutura. Você ter uma infraestrutura adequada para suportar a operação é importantíssimo, senão será necessário você buscar um parceiro
um prestador de serviço, um operador logístico, que possa representá-lo, até porque o operador logístico ele tem essa expertise da prestação de serviços e a gente tem percebido também no cenário, mercado, que muitas empresas, sejam indústrias, empresas de manufatura, ou varejistas, ou distribuidores, que estão utilizando bastante o conceito do operador logístico, né, buscando bastante parceiros para poder facilitar as entregas também e também com isso aumentar a capilaridade das suas entregas, da sua operação. A mão de obra. Você ter uma mão de obra especializada é também um fator importante, porque sem recursos plenamente capacitados e também comprometidos com a sua cultura, com a cultura da empresa, dificilmente a operação ela vai ter sucesso, né? Você vai demitir, você vai ter que formar novos colaboradores, vai ter que contratar, vai ter que ir até o mercado, isso é difícil. E a tecnologia. Tecnologia, porque hoje em dia, sem investimento em tecnologia, você não consegue sobreviver no mercado. A transformação digital, a manufatura 4.0, a logística 4.0, tem trabalhado muito com esse conceito da transformação digital, da evolução tecnológica, e você precisa estar suportado por soluções que estão acompanhando essas evoluções tecnológicas. E também com a tecnologia você consegue administrar melhor as suas atividades, você consegue passar as informações para os seus clientes e identificar qualquer tipo de problema. Então, fatalmente, sem pelo menos duas dessas coordenadas, dessas variáveis que eu citei, a sua operação ela fica fadada ao fracasso. Dificilmente a gente consegue ter sucesso numa operação que não tenha pelo menos as duas dessas variáveis. E um cenário comum na operação de armazenagem, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as operações dentro de um armazém, o que a gente encontra comumente no mercado. Então, de forma geral, e considerando um cenário que seja bastante comum, independente do segmento, do ramo de atividade da sua empresa, dentro de uma operação de armazenagem, nós podemos dizer que temos basicamente os seguintes processos: recebimento, conferência, armazenagem, a movimentação dos materiais, seja a movimentação para atender requisições, movimentação de transferência entre endereços, os processos de separação, as movimentações dos pedidos para saída, operações de cross-docking, quando o produto ele não passa pela área de armazenagem, então ele é recebido para atender já algumas demandas, então no momento do recebimento ele já dispara as ordens de separação, o processo de expedição, de embarque, né, carregamento, e também o inventário, para poder analisar as movimentações, a acuracidade do seu estoque. Então, mesmo que a sua empresa não opere com um sistema de gestão de armazenagem, mesmo que seja uma operação simples, sem muita complexidade, é bastante provável que você administre essas operações dentro do seu armazém, seja na indústria, no varejo ou num centro de distribuição. Bem, e para que as operações ocorram de forma fluida, é necessário planejamento, é necessário padronização e é necessário também gestão e controle. Planejamento porque é importante avaliar previamente a área de armazenagem, é importante verificar a exigência de efetivas condições físicas e técnicas, tem que observar a natureza, o peso e dimensões unitárias e considerar as características de manuseio para a segurança dos produtos e também para a segurança das pessoas. A padronização, porque a padronização é necessária, a gente precisa analisar, dimensionar, desenvolver, padronizar, sistematizar e também implantar um conjunto de procedimentos que são direcionados para a movimentação dos produtos, para a racionalização dos equipamentos e a racionalização das equipes de trabalho. E a gestão e controle, porque também é necessário planejar, implantar e acompanhar as operações pelo sistema.
E com isso você consegue garantir a segurança das informações, toda a parte de rastreabilidade operacional, todos os registros de recebimento, os tempos gastos com a permanência dos veículos nas docas, a permanência dos produtos armazenados, a entrega e o controle sobre o inventário físico de mercadorias, que possibilitam a sua identificação e também a retirada imediata quando é necessário realizar um recall ou quando é necessário, por questões de qualidade, fazer o bloqueio desse item, evitando que o mesmo saia e seja distribuído. Bem, então vamos falar sobre a solução WMS e seus benefícios. WMS, ou Warehouse Management System, que é um sistema para gestão de armazenagens, é um sistema que otimiza as atividades operacionais, otimiza o fluxo de materiais, otimiza as atividades administrativas, que são os fluxos de informação, dentro de um processo da armazenagem, que inclui diversas atividades que nós abordamos no slide anterior, por exemplo, recebimento, atividade de endereçamento, de movimentação. Então, o sistema ele tem como uma de suas principais funções a automação dos processos. Essa automação ela ocorre por leitura de códigos de barra e a sugestão, que é o gerenciamento do melhor local para ser armazenado o produto no momento em que ocorre o seu recebimento. Assim, se evita que o operador percorra todo o CD e fique buscando dentro do centro de distribuição, no centro de armazenagem, locais disponíveis para ele poder fazer a guarda desse material. Então, o WMS ele possibilita a otimização operacional através do aumento da produtividade da equipe, aumento da produtividade e do gerenciamento dos recursos humanos e dos recursos físicos. Ele também racionaliza as distâncias, racionaliza os espaços e a melhoria na utilização das pessoas, dos equipamentos para movimentação e estocagem. Então é importante que a operação dentro do armazém ela seja a mais eficiente possível, porque ela deve tornar o processo de entrada, de armazenagem e de saída das mercadorias um processo mais ágil, também que seja mais flexível e mais barato. Por isso, o WMS ele deve possuir funcionalidades que devem auxiliar nesse processo do gerenciamento da operação de forma automática. Esse é o foco do WMS, automatizar os processos e a gestão. E como alavancar? Como que a gente pode direcionar o WMS para que ele consiga apoiar a sua operação para alavancar os níveis de produtividade da sua equipe? Como que a gente consegue fazer isso? Bem, para que se alcance um alto rendimento da equipe e o nível de produtividade que é desejável, é necessário também a gente seguir alguns passos. Então, você deve preparar o ambiente da empresa e talvez seja necessário mudar alguns hábitos. A mudança de cultura da empresa tem bastante relevância. Então, você deve também conquistar os usuários. Então, as pessoas que vão utilizar o sistema devem ser capacitadas e devem comprar essa ideia de que o WMS vai ajudar no dia a dia deles dentro dessa operação de movimentação de armazenagem. Também será necessário quebrar alguns paradigmas e seguir a regra da gestão do WMS. A gente sabe que, em alguns casos, existem situações complexas em que, na operação, existe a particularidade da empresa também. Então, o WMS ele tem que ter essa flexibilidade, por isso que eu citei no slide anterior, a questão da flexibilidade dele ser mais flexível, porque em algumas situações, é claro que a gente deve atribuir as atividades, as movimentações para serem controladas pelo WMS. Mas existem algumas particularidades da minha regra de negócio ou também do meu core business que é necessário que o WMS também seja flexível e que atenda essa característica da minha operação. Isso também a gente entende que essa flexibilidade também tem que respeitar o processo do cliente, da empresa, mas também tem que saber se é rentável para a operação. Sendo rentável para a operação, a gente entende que é viável essa
especificação, esse desenvolvimento para atender essa particularidade da empresa. Bem, a gente abriu aqui algumas abas, que são as definições de regras e de parametrizações do WMS. Então, para a gente poder estruturar o conceito da alavancagem dos níveis de produtividade, é importantíssimo as regras que eu citei de padronização, de gestão, de mudança cultural, e o WMS ele vai conseguir administrar esses recursos humanos, esses recursos físicos, a configuração dos endereços, que é a estruturação do layout do seu armazém, as definições das tarefas e das atividades da equipe, as definições dos serviços e tarefas, e a ordem de movimentação dos produtos, que é também chamada como sequência de abastecimento. Bom, agora nós vamos fazer uma navegação no sistema. Eu vou apresentar para vocês agora a nossa solução WMS e depois a gente retorna aqui para a nossa apresentação. Vocês estão conseguindo visualizar a minha tela? Ah, peraí, deixa eu... Pronto, acho que aqui agora vai. Vocês estão conseguindo visualizar a... Agora vocês devem estar visualizando a tela do sistema. Aqui eu estou navegando na solução de WMS. Então, uma solução de WMS, eu vou voltar aqui à nossa tela inicial, onde a gente tem a chamada da nossa solução, e ele é composto por uma série de cadastros, tá? Uma série de parametrizações que é feita dentro do sistema para poder comportar todo esse tipo de operação e garantir essas movimentações de forma automatizada. Então, para isso, a gente tem um conjunto de funcionalidades que vão colaborar para que seja feita essa parametrização da forma mais adequada e respeitando as características da sua empresa. E depois algumas regras de movimentação, sejam elas movimentações internas. Essas movimentações internas a gente pode ter tanto movimentação fiscal ou abertura de uma ordem de produção, requisições para atender ordens de produção, os apontamentos, e também as movimentações que são as ordens de serviço, as execuções que vão ocorrer quando houver a classificação de uma nota fiscal, onde ele vai demandar as atividades para os operadores. Então, isso daí eu posso ter um processo de uma conferência, eu posso ter um processo para montagem de pallets, eu posso ter processos para as movimentações e colagem de etiquetas nas caixas ou no pallet. Posso ter uma série de atividades. Então, é importante também a gente colocar que o WMS ele tem que ter essa flexibilidade e é importante também que a gente não burocratize também muito o WMS para que ele não fique muito engessado e a sua operação ela acabe se tornando uma operação mais morosa, fugindo um pouco do conceito do que deve ser um WMS, que é dar agilidade para esse processo. Bem, então aqui hoje já deixei aberto algumas telas para a gente ganhar um pouquinho mais de tempo dentro da nossa apresentação. Eu vou falar um pouquinho de cada uma delas, que são algumas regras importantes para o processo de parametrização, para que você consiga extrair as melhores informações e consiga também acompanhar os processos de perto. Aqui nós temos uma tela, que é uma funcionalidade para as definições das normas. Então aqui a gente já consegue visualizar alguns conceitos de padronização desses processos. Então quando a gente fala do conjunto de normas, eu defini um código, um descritivo para essa norma,
e definir como que vai ser composto o meu pallet, como que eu vou organizar as caixas dentro da estrutura que é um pallet, que é o meu unitizador. Aqui eu vou entender que eu vou ter 50 caixas que serão armazenadas dentro de um unitizador, que é o pallet PBR padrão. E lá dentro desse cadastro do unitizador eu vou ter todas as dimensões do unitizador, eu vou ter as informações do peso que esse unitizador ele vai suportar, se ele vai ter restrição dentro da altura da armazenagem, se eu posso armazenar os produtos nesse pallet no último nível da estrutura. Então, essas são informações importantes também para as definições das regras. Uma outra informação importante são as definições dos recursos humanos. E aqui dentro desse conceito do recurso humano, é importante que eu defina a ordem, o critério para a convocação desse recurso. Então, quando eu administro o sistema, eu vou cadastrar os usuários que vão estar operando com o WMS. Essas informações aqui, elas podem ser bastante importantes dentro do WMS, como horas dia de trabalhada, qual que é o custo hora, porque você tem consultas dentro do WMS que você consegue analisar como que está sendo o nível de produtividade desse usuário e a representatividade em termos de custo, quanto que esse funcionário custa para mim por hora ou por mês dentro da minha operação. Vale a pena eu manter esse recurso para fazer as operações gerais do meu armazém, para separar mercadoria, para operar na empilhadeira? Então aqui eu elenquei um conjunto de funções que esse recurso humano vai realizar dentro da operação. Só que ele vai, consequentemente, obedecer a uma regra que é a ordenação aqui das funções. Então, esse operador aqui ele só será convocado para realizar alguma separação de mercadoria se dentro da minha operação do armazém eu não tiver nenhum tipo de serviço ou atividade que requisite essa atividade aqui para o ajudante geral. Então, se não tiver nenhuma atividade, eu posso separar mercadoria. Se não tiver nenhuma atividade de separação de mercadoria, eu posso operar com empilhadeira e aí eu consigo otimizar os meus recursos, otimizar as funções, desde que, claro, esse usuário ele esteja apto para realizar esse tipo de atividade. Uma outra informação importante, em termos de cadastro, é o cadastro dos recursos físicos. Essa informação aqui ela já vem pré-configurada, você não precisa cadastrar essas informações dentro do sistema, mas é importante que você coloque o custo, o quanto isso representa dentro da sua operação, para que você consiga também administrar e extrair os relatórios, as consultas que serão importantes dentro da sua análise para a tomada de decisão. E um dos cadastros, né, um conjunto de cadastros mais importantes do sistema para determinar essas regras de atividades e os momentos que elas devem acontecer, é o conjunto de tarefas e atividades e serviços por tarefas. Então, esses dois cadastros aqui são bastante importantes para a operação do WMS, porque são eles que vão determinar como que aquelas operações elas vão ocorrer e o número de atividades que eu vou demandar para as minhas equipes. Então, aqui, por exemplo, no processo de carregamento de veículo, eu tenho um conjunto de atividades aqui que é efetuar o carregamento, fazer a liberação do veículo e registrar a saída do veículo na portaria. Então, esse conjunto de atividades aqui, elas serão direcionadas para o recurso humano, que é o ajudante geral, que é o conferente, e que é a recepção da portaria. Ele vai utilizar um recurso físico, que é uma ficha de saída do armazém. Eu posso presumir uma duração para essa atividade, com isso também eu consigo identificar eventuais gargalos dentro da operação. Uma outra coluna importante que pode ser utilizada é a coluna de radiofrequência, porque algumas atividades eu posso estar direcionando para controle e registro e rastreabilidade da operação, e com isso eu tenho o apoio do radiofrequência para automação dos processos, e aí com isso também eu consigo garantir que aquelas operações elas aconteceram, consigo registrar o histórico, consigo guardar essas informações para efeito de auditorias quando necessárias. E esse campo aqui também ele existe para efeito também de um plano B, quando ocorrer alguma caída, alguma queda de sinal dentro da operação, porque o radiofrequência ele vai funcionar via wireless. Então, se teve algum problema com a antena, a comunicação ela está inviável, você pode desabilitar esse campo, deixando como radiofrequência não, e com isso
a sua operação será direcionada para as operações com emissão dos papéis, dos mapas de separação, dos mapas de movimentação. Sendo restabelecido o sinal, você pode voltar aqui dentro desse cadastro, fazer a alteração, retornar esse campo para sim, e aí toda a parte da automação ela volta para ser gerenciada através do próprio WMS com as movimentações. Uma outra característica do WMS dentro do conceito da movimentação, ele vai estar aqui dentro do código de serviço, que é onde está a estrutura da parte de inteligência da solução, onde ele vai ter um código, a descrição desse tipo de serviço, se esse serviço é uma saída, se é uma entrada ou se é uma movimentação interna, e como que vai ser a execução desse serviço? Ela vai acontecer de forma manual ou automática? Isso daqui é bastante interessante, porque no momento que eu estou determinando a operação, se eu concluir, dar um exemplo para vocês, se eu concluir a classificação da nota fiscal, e esse campo estiver setado como manual, ele vai cair para uma tela de execução, ele vai cair dentro de uma fila de espera e vai aguardar que o gestor, a pessoa que opera o WMS na administração, execute aquela atividade para o operador fazer a armazenagem do pallet ou fazer o apanho dos produtos de um picking. Se eu deixo isso como automático, no momento que eu faço essa classificação, o WMS, por ter o conceito da convocação ativa, ele vai convocar automaticamente o primeiro recurso que ele encontrar disponível. Então, os usuários conectados, ele vai buscar o usuário que tem aquele perfil vinculado a ele, né, como a gente observou no cadastro de recurso humano. Então, ele vai direcionar para o primeiro recurso que ele encontrar. Mas é possível também que você direcione essas atividades. Eu não quero que seja o primeiro recurso que ele encontrar no WMS, eu quero direcionar isso para o recurso, para o Damião realizar essa atividade, eu quero direcionar esse recurso para o meu operador de empilhadeiras. Então, isso também é possível dentro do controle e monitoramento de serviços. E para montar a estrutura de todo o sequenciamento, de como o sistema ele vai trabalhar, ele vai utilizar o que nós chamamos de sequência de abastecimento. Dentro desse conceito de sequência de abastecimento, ele vai ordenar aqui também as características da movimentação. Então, aqui eu setei o meu produto, que é o produto arroz agulhinha tipo 1, e aqui dentro da característica de estrutura, ele vai ter a estrutura de picking, ele está vinculado à norma de 50 caixas por pallet, ele vai ter uma outra estrutura de pulmão, vai ter a estrutura para as movimentações de entrada e saída, que é a estrutura de doca ou box, e as áreas de blocado, que são áreas virtuais dentro do armazém, onde eu aglomero diversos pallets, independente da característica dele, eu posso colocar dentro de uma mesma estrutura, que é um endereço onde eu não controlo algumas informações lá, por exemplo, como lote. O conceito de blocado ele é muito utilizado para isso, para grandes movimentações. De informações importantes para que ele consiga estabelecer alguns critérios e auxiliar na alavancagem do nível de produtividade, aqui ele tem uma taxa de reposição que vai indicar em que momento o meu operador ele deve ir até o endereço de pulmão e requisitar um pallet daquele endereço de pulmão e levá-lo até o endereço de picking. Então aqui eu estabeleço um percentual. Se eu colocasse aqui nesse campo 50%, eu entenderia que ao atingir 25 caixas dentro desse endereço, o sistema ele iria indicar um novo apanho no meu pulmão e levar essas caixas para o meu endereço de picking. Se eu deixar aqui como 100%, no momento que ele zerar aquele saldo, antes de startar a próxima demanda de separação, ele vai requisitar esse pallet para a área de suprimento, vai pegá-lo no endereço de picking e vai levá-lo até o endereço de pulmão, desculpa, e vai levá-lo até o endereço de picking. Quando ele chegar até aquele endereço de picking e bipar no endereço falando que aquele produto já foi armazenado, ele consegue dar sequência naquela separação e consegue dar continuidade às atividades. E aqui a parte de tipo de separação, se ele vai separar por quantidade mínima, se vai ter algum critério de fazer a parte de apanho, se eu faço apanho somente de norma. Isso aqui é muito utilizado quando as separações elas ocorrem por pallet, então eu faço separação por pallet, eu não faço separação unitária. Então eu vou respeitar sempre a norma. Se eu olho para o saldo restante, se é o saldo que está dentro do picking, ou se eu utilizo o conceito da quantidade mínima. Aí eu defino também uma quantidade mínima para o apanho, que é o que eu estou utilizando aqui, então eu separo no mínimo uma caixa daquele endereço.
O tipo de sequência, como que essa sequência, tudo que for endereço das características de picking ou de pulmão, ou de blocado, ou qualquer outra que seja de movimentação interna, ele vai considerar como uma área de abastecimento, um tipo de sequência de abastecimento. Tudo que for para movimentação de entrada ou de saída, no caso as docas, ele considera como uma área de embarque ou desembarque. E aí alguns conceitos de tipo de endereçamento, se ele permite ressuprir os endereços que estiverem parcialmente cheios, com isso você consegue otimizar os espaços e racionalizar também os espaços do seu armazém, e você consegue obter uma maior otimização do seu estoque, otimização dos endereços, porque você vai estar utilizando sempre a capacidade máxima daqueles endereços, independente das características dele. Aí, de acordo com a característica da sua operação, você pode ou não misturar lotes e compartilhar também os produtos, os endereços com produtos que não sejam da mesma característica, né, produtos diferentes. Então, vai depender muito da sua operação. Por isso que eu disse que o WMS ele tem que fazer toda a parte da gestão, toda a parte do controle das operações, a gestão dos recursos humanos, dos recursos físicos, mas ele também deve ser flexível, ele tem que ter flexibilidade para se adequar com as operações de cada tipo de cliente, de cada tipo de operação, independente de qual segmento ele seja. Como eu não fiz nenhuma alteração, eu vou sair. E um outro cadastro importante que eu gostaria de destacar aqui são os conceitos das regras de convocação. Por último, né, para a gente poder encerrar essa parte de cadastro de movimentações e das particularidades que vão determinar os índices de produtividade no seu armazém, essas características de parametrização, de definição e de padronização de processos. Por último, a gente fala da regra de convocação. Dentro desse conceito de regra de convocação, a gente tem as definições de regra, se é uma regra limite ou sequencial. Deixa eu sair porque eu estou como visualizar, deixa eu entrar novamente. Dentro do conceito da regra, eu posso ter uma regra limite ou uma regra sequência. De acordo com as características, ele vai inibir e vai habilitar alguns campos. Se eu colocar como sequência, ele vai desabilitar a liberação do endereço, porque ele vai seguir uma sequência e vai habilitar aqui os campos para definir endereço de até para as características da minha operação e se ele vai trabalhar de forma crescente ou decrescente. Então, de acordo com as características da minha operação, eu vou definir essas regras. Aí eu posso estabelecer que aquele usuário, aquele operador, ele só trabalha dentro de uma área. Então, isso eu tenho que definir um limite. Então, o que é essa área? É a divisão do seu armazém, onde você pode definir as zonas, as áreas do seu armazém. Dentro das características do meu armazém, eu trabalho com produtos alimentícios, eu trabalho com matéria-prima, eu tenho um armazém refrigerado, onde eu guardo os congelados, eu tenho uma área para materiais eletrônicos, eu tenho um armazém geral, onde eu posso guardar materiais para os insumos, a minha área de quarentena, a minha área de avarias. Então, para cada uma dessas situações que podem existir no armazém, você define isso como uma área, uma zona, e vincula ela um grupo de endereços, as características dos seus endereços, para essas áreas. E você limita o seu operador, o seu funcionário, para trabalhar apenas dentro daquela região. Então, ele se sente o dono daquele espaço, né? Ele tem essa responsabilidade de controlar aquelas movimentações dentro daquele range de endereços, e com isso ele também consegue dar maior produtividade na operação, ele consegue aumentar a performance das suas atividades, porque ele conhece o espaço onde ele está trabalhando, ele sabe administrar aquele espaço, ele sabe onde estão os produtos, então isso também facilita muito a organização da empresa. Bom, com essas informações bem elaboradas, bem cadastradas, bem definidas, com isso você consegue ter algumas informações para ajudar na alavancagem dos níveis de produtividade da sua equipe. Deixa eu fechar algumas telas aqui e eu quero mostrar para vocês agora algumas características da movimentação. Então, quando eu falei para vocês sobre as regras dentro da operação, onde ele tem a execução de serviço, quando a característica do produto ela é de forma manual ou de forma automática, ele acessa uma funcionalidade chamada execução de serviços, informa os filtros
para que ele consiga buscar as informações que ele precisa, o período, as características de produto, as características de cargas, quando houver, e ao clicar OK, ele vai trazer um grupo de informações aqui, de produtos que possam estar relacionados para essa movimentação, e ele executa essa atividade. Quando ele executa a atividade, os serviços eles são direcionados para uma tela onde ele vai conseguir acompanhar as atividades, ele consegue, através das legendas, identificar se aquela atividade já foi finalizada, se ela já foi realizada, se aquela atividade ocorreu algum problema, se teve alguma ocorrência. É possível também cadastrar esse conceito de ocorrências na solução. Se a atividade ela está em andamento, se ela está em execução, se ela está apta a ser executada por um operador, se ela foi uma atividade realizada de forma automática, sem intervenção humana, ou se teve a intervenção feita de forma manual. Então, quando a gente tem aquela característica, quando a gente desvincula a operação do radiofrequência, quando ele não tem o controle do radiofrequência, a operação ela se caracteriza como manual. Então, aqui você consegue acompanhar, monitorar essas atividades. Aqui no botão Outras Ações, é possível bloquear a atividade, a tarefa, ou o próprio documento, reiniciar uma tarefa, uma atividade, fazer os estornos quando forem necessários, fazer a finalização manual, isso daqui é uma atividade do gestor, ou reprocessar a regra, alterar a prioridade. Quando eu disse para vocês que era possível vincular um recurso humano para direcionar uma atividade, isso é feito também por aqui, então ele pode não olhar para o primeiro recurso disponível, mas eu posso direcionar as atividades de acordo com os meus recursos. E o monitor, que é o monitor para você acompanhar as atividades que estão sendo feitas pelo usuário. Então aqui eu estou com o meu coletor conectado. Deixa eu puxar ele para cá, para que vocês possam visualizar. Então aqui seria um conceito de uma emulação, como se eu tivesse conectado a uma solução de radiofrequência. Tá? Só que nesse emulador aqui eu faço todas as operações de forma digitais. E o meu gestor, ao utilizar dessa funcionalidade de monitoramento, ele consegue acompanhar as atividades da equipe, ele consegue saber o que aquele usuário está realizando de atividade naquele momento. E o mais bacana disso tudo é que ele consegue se comunicar através dessa tela. Então, dentro dessa rotina, dessa funcionalidade, ele pode vir aqui e enviar uma mensagem para o Damião. Ao enviar essa mensagem, o Damião vai receber essa mensagem no coletor, e aí a gente entende que, claro, isso depende das características do armazém, mas normalmente a área administrativa ela não fica na mesma área da equipe de operação, e às vezes você tem um armazém muito grande, que dificulta, toda vez que o gestor precisa falar com o operador, ele fica se deslocando da sala, indo até ao chão de fábrica ou até a área do centro de distribuição para poder se comunicar com o usuário. Então é para isso que existe esse facilitador aqui também para ajudar a comunicação e com isso também ajudar os níveis de produtividade para não se perder muito tempo dentro da operação. Bem, como eu estou aqui dentro dessa tela, eu queria mostrar para vocês um conjunto de funcionalidades que a solução para o radiofrequência ela possui. Telas de convocação para montagem de volumes, quando for necessário gerar etiquetas de embalagem, etiquetas de volume, rotinas para a conferência do recebimento, que é você também ter produtividade no recebimento, onde você vincula um grupo de documentos e consolida esses documentos, fazendo com que o conferente ele não olhe por documento apenas, ele olha para um grupo de documentos e com isso você também consegue melhorar esse nível de produtividade. E para a parte de expedição, realizar os endereçamentos de expedição, para a parte de controle de monitoramento. E aí a gente tem esses conjuntos de funcionalidades. Bem, eu havia dito que é importante a parte da configuração dos recursos humanos e dos recursos físicos, porque ele vai não só guardar as informações para rastreabilidade, para auditoria
dos fatos, de tudo aquilo que foi gerado no ambiente, mas também para entender qual é o custo daquele operador dentro daquela atividade, dentro daquela movimentação do meu armazém. Então aqui eu estou numa consulta de custos do meu WMS, e ao dar um duplo clique no funcionário, ele abre para mim todas as atividades que esse funcionário realizou dentro de um determinado período. Tá? Eu posso selecionar aqui uma data de até, e o sistema ele vai selecionar para mim todas as informações que eu quero consultar e qual é o custo, o tempo que foi gasto para realizar aquela operação e quanto isso me custou. Então, eu até deixei aqui uma situação onde eu demorei para realizar essa atividade. Percebam que aqui eu demorei 7 dias para realizar uma tarefa que era uma separação, e eu demorei do dia 15 até o dia 21. Com isso, eu gastei 140 minutos e isso custou R$ 491. É claro que a gente entende que aqui pode ter ocorrido uma divergência, ou o operador ficou conectado e não encerrou a atividade, a gente consegue entender que não se gastaria 7 dias para realizar uma atividade como essa. Mas eu quis deixar dessa forma para que vocês conseguissem também entender o conceito da ferramenta, entender como é que essa ferramenta ela poderia também contribuir para você fazer essas análises e saber qual é o custo consolidado de todas essas operações, qual que é o custo para o RH, o custo total. E um relatório bastante utilizado dentro do WMS é o relatório. Ele tem um conjunto de relatórios, né? Os relatórios de endereços vazios, de saldos que estão na DOCA, de giro de produtos. Mas alguns relatórios são bastante importantes, por exemplo, a posição detalhada do estoque, a análise de desempenho da equipe. Então, essa análise de desempenho ela é realizada por uma série de parametrizações. Aqui eu já fiz as parametrizações que eu queria, eu já deixei pronto. Eu quero realizar análise por recurso humano, por recurso físico, por indicizador. Eu quero analisar isso de forma analítica ou de forma sintética. Qual que é a referência para essa análise? Eu quero analisar o que foi que ocorreu de movimentações no período, quero ver o número de pallets movimentados, quero ver o número de volumes cúbicos que foram movimentados. Então aqui eu coloco a informação que eu desejo, filtro essa informação e visualizo na tela para poder ter um indicador de produtividade, saber como ocorreu aquela operação naquele período. E aí eu sei o histórico, a rastreabilidade de todas as operações para aquele operador ou para aquele grupo de operadores que realizou as atividades vinculadas a um documento ou a um processo. Então aqui ele vai guardar todo o histórico por recurso humano, com os registros da data e hora que foram realizadas e quanto tempo ele gastou para cada uma delas. E aí, através dessas informações aqui, você pode extraí-las para um dashboard, para poder fazer análise, para ajudar na tomada de decisão. Isso aqui também serve para você identificar eventuais gargalos dentro da sua operação e ajudar você a melhorar o nível de performance da equipe. Bom, espero que vocês tenham gostado desse pequeno highlight, esse overview da nossa solução. Agora vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Bem, nós falávamos da navegação no sistema. Nós acabamos de fazer agora a navegação e alguns benefícios que a solução WMS consegue trazer de resultado para vocês. Redução de falhas, redução de perdas e retrabalho. Rastreabilidade operacional, você ter todo o histórico das movimentações, saber quem fez, o que fez, quando fez. A visão do seu estoque em
em tempo real, toda a parte das consultas, a identificação do produto, a quantidade existente naquele endereço, naquele momento. Com isso, você consegue garantir qualidade ao seu cliente final. Seja esse cliente o cliente interno, que você pode ter uma área da sua empresa que você precisa atender, por exemplo, uma área de qualidade, ou uma área comercial que precisa enviar amostras para clientes e requisita, demanda de informações para a área de logística e para os seus clientes finais. Pode ser o seu consumidor final, ou empresas de distribuição, ou de manufatura. Indicadores de produtividade da equipe, que nós vimos agora há pouco através de relatórios, que você consegue extrair, enviar essas informações para dashboards e também trabalhar com o conceito da gestão à vista. O gerenciamento desses custos operacionais que nós vimos através das consultas, saber quanto custa a operação, quanto custa aquele recurso humano, aquele recurso físico. Esses são alguns dos principais benefícios que o WMS traz para a sua operação. E como que a gente identifica o retorno de investimento? Depois a gente pode enviar esse material para vocês, mas isso daqui a gente extraiu de um site na internet, em que ele aponta algumas informações importantes para análise da rentabilidade da operação, para análise dos estoques. Então você tem o retorno de investimento de custo de armazenagem por um percentual das vendas. Então, de acordo com a participação dos custos da movimentação e de armazenagem da sua empresa, você faz uma análise sobre a receita de vendas, o custo de manutenção do estoque, que é calculado a partir do custo de oportunidade, e o retorno da empresa, caso esse valor investido em estoque seja aplicado no mercado financeiro. Então, tem algumas taxas aqui que ele vai utilizar como informação para cálculo. Análise da produtividade da mão de obra na separação de pedidos. Então, ali ele vai extrair todas aquelas informações dos pedidos de venda, número de pedidos que ocorreu naquele período, número de pessoas envolvidas dentro daquela atividade, quantidades que deveriam ser separadas e o tempo que foi gasto. Então, são algumas informações que ele vai utilizar para extrair essa informação, para que você tenha a visão desse retorno de investimento. A acuracidade do endereçamento, que vai medir a acuracidade dos materiais recebidos no endereço. A utilização da sua capacidade de estocagem, que é a otimização dos seus espaços. O tempo da doca ao estoque, né, o tempo de recebimento. Então, recepcionei o veículo na portaria, direcionei ele para uma doca. Da doca, eu descarreguei o veículo, montei os pallets e levei até o endereço final. Então, eu quero saber o resultado de todo o tempo gasto dentro dessa operação. E, por último aqui, a gestão do giro de estoques. Então, analisar a movimentação dos seus estoques dentro de um determinado período. Então, ele vai utilizar algumas informações das mercadorias vendidas, dividido pelo o valor médio do seu estoque. E aí você consegue extrair essa informação. Bom, gente, isso era o que eu queria mostrar nesse nosso bate-papo de hoje à tarde. Isso era o que eu queria apresentar para vocês de solução, de um conjunto de soluções. E além disso, eu trouxe aqui também para apresentar para vocês a nossa plataforma, né, que contribui também para a operação do armazém. Então, dentro do conceito da plataforma fluida, que vai facilitar também esses níveis de produtividade, vai facilitar o dia a dia, porque ela administra, faz toda a parte da gestão das identidades das pessoas que vão utilizar o sistema, e ela consegue orquestrar essas informações, orquestrar esses aplicativos que serão conectados, facilitando o dia a dia das pessoas, facilitando o dia a dia dos usuários e a comunicação na empresa. Então, através dessa solução, o usuário ele tem uma visão na sua timeline das operações, ele pode compartilhar informações, pode ter os seus departamentos divididos aqui em comunidades e com isso também colaborar com a operação, compartilhando informações, dividindo algumas informações, analisar dashboards para a tomada de decisão através de comunidades. Eu cliquei aqui em gestão comercial e vendas, para que ele abra a comunidade, para que a gente possa observar algumas informações importantes aqui.
Dentro desse conceito da solução fluida, que é o nosso Fluig, ele consegue conectar os seus dashboards, ele consegue conectar as suas soluções, as plataformas que você utiliza, os seus sistemas. Tudo através de uma única solução. Ok? Aline, temos alguma pergunta? Oi, pessoal, boa tarde. Damião, por enquanto não. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade. A gente ainda vai ficar conectado aqui mais uns 10 minutinhos. Aí, conforme vocês forem perguntando, eu repasso aqui as perguntas pro Damião. E aí a gente vai respondendo vocês. Eu acho que está vindo uma pergunta aqui. Deixa eu ver. Ó, uma pergunta do Gustavo Schepp. Essa ferramenta é indicada para armazenagem própria ou para armazéns gerais, armazéns de terceiros? Boa pergunta, Gustavo. Essa solução que eu apresentei para vocês hoje, ela é uma solução vocacionada para as operações próprias, tá? Operações dentro da empresa de manufatura, dentro de empresas varejistas, dentro de embarcadores, né, distribuidores, atacadistas. É sempre para administração própria. A plataforma que eu demonstrei para vocês aqui hoje, em termos de solução, foi a plataforma Proteus. Essa plataforma Proteus, ela trabalha com WMS para as operações próprias. Hoje nós temos 3 soluções de WMS dentro da TOTOS. Nós temos o WMS da solução Proteus, nós temos o WMS da solução DataSul, na verdade 4, tá? O WMS da solução DataSul, o WMS da solução PC Sistemas, e todos esses 3 são vocacionados para esse grupo de segmentos que eu falei para vocês. Com alguns, por exemplo, o PC ele é muito voltado para a parte da distribuição, ele atende muito bem a parte da distribuição. E a solução de WMS para o operador logístico, que é o Logix. Eu lembrei de um outro, são 5 na verdade, porque nós temos o WMS que é vocacionado para as movimentações dentro do recinto alfandegado, que é o SARA que nós temos. Então, na verdade, temos 5 soluções que atendem esses segmentos: o operador logístico, o recinto alfandegado e os segmentos de manufatura, distribuição e varejo. Sendo que essa solução que eu apresentei para vocês hoje nessa tarde foi a solução Proteus, que é vocacionada para distribuidores, empresas de manufatura e varejo. Tá. A gente tem mais algumas perguntas aqui, Damião. Uma pergunta do Glauco Gaspar. Quantas horas para a implantação do módulo? Gaspar, isso é uma pergunta difícil da gente responder, tá? Porque isso vai depender muito do nível de complexidade da operação, tá? Isso vai depender das características do produto. São uma série de fatores, aquelas variáveis que eu apresentei para vocês. Mas falando de solução Proteus, em termos de média de implantação, em termos de horas, pode girar aí em torno de 400 horas. Tá? Isso vai depender muito. Pode ser para menos ou para mais, tá? Mas essa é a média, entre 350 a 400 horas. Tá certo. Tem uma pergunta agora do Samuel. É possível utilizar antenas RFID em portais para fazer a leitura de vários produtos de uma única vez? O sistema consegue receber essa leitura, vários itens sendo lidos simultaneamente? Sim, só que isso ele não faz parte da aplicação padrão, tá? Isso está dentro daquelas regras lá que eu comentei de flexibilidade para que ele seja integrado. Hoje nós temos alguns clientes que até utilizam isso, mas de forma integrada, tá? Hoje a nossa solução está preparada para trabalhar com o conceito do coletor de código de barras.
Tá. Uma pergunta do Alexandre. E sobre a reposição de materiais e mercadorias, existe alguma aplicação que controle os dados de venda e estoque, informando o CD sobre qual ação tomar? Desculpa, repete novamente, por favor, Aline, a pergunta. Tá. O Alexandre pergunta sobre a reposição de materiais e mercadorias. Se existe alguma aplicação que controle os dados de venda e estoque, informando o CD sobre qual ação tomar. Sim, sim, existe sim. É o que nós chamamos de central de compras, tá? Essa solução para central de compras, ela vai analisar uma série de informações, que ela não faz parte do contexto do WMS. Deixa eu só abrir aqui a solução. Ele está dentro do nosso ambiente de compras. Isso é o que nós temos dentro da plataforma. Nós temos outras soluções que fazem toda essa parte de análise, tá? Nós temos a solução em parceria com a NeoGrid, que faz a análise, que é o DRP. Ele faz toda essa análise para entender a taxa de reposição e colocar essas informações para o centro de distribuição realizar essas distribuições, realizar esses atendimentos. E falando de ambiente Proteus, ele tem um conceito que nós chamamos de central de compras. Essa central de compras, ele vai analisar as demandas dos seus pedidos, das ordens, e vendo uma série de informações que ele vai controlar aqui dentro desse conceito analisando esse cenário. Aqui ele não vai ter muitas informações, mas acho que eu consigo abrir a tela aqui para poder apresentar para vocês como que o sistema ele faz essa análise, o que ele vai, de que forma que ele vai atender. Então aqui eu preciso basicamente de uma filial distribuidora e de uma filial matriz e de recebimento para poder demandar essas informações. Como que eu faço esse atendimento? Se eu faço a compra, se eu faço uma transferência, como que eu utilizo essas informações através de solicitação de compras ou de pedidos, e aí ele vai seguir depois aqui uma série de variáveis para ele poder fazer essa composição. Ele vai analisar o saldo atual, o saldo que está em trânsito, as reservas, os empenhos, os pedidos de venda que estão em carteira. Ele vai analisar o quê? A minha média de vendas, a previsão de vendas ou a demanda gerada. Então ele vai colocar aqui um período de até, vai colocar algumas informações aqui para incremento, os dias de cobertura, e aí ele pode também complementar com alguns outros filtros de tipo de produto que ele vai estar analisando, e aí, com isso ele analisa essa demanda, essa necessidade daquela filial. E aí ele pode demandar isso para o WMS e fazer aquela separação. Então, eu vou precisar fazer uma transferência. Eu demando isso para o WMS. Mas esse cálculo, essa análise e essa inteligência, ela é feita por essa rotina aqui, por essa funcionalidade. Isso a gente falando da solução padrão que nós temos nativa da ferramenta, que é a plataforma Proteus, mas nós temos outras soluções, que é o DRP e também o SNOP, parte de planejamento para as operações de vendas e toda a parte para atender a minha distribuição. Damião, a gente tem mais algumas perguntas aqui. A gente tem uma do Wagner. Na solução com WMS e aplicação RFID, o custo referente a... Peraí, acho que ficou um pouco confuso aqui. Pode falar. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, uma pergunta aqui. Sobre a radiofrequência, a solução ACD continua a mesma através de Telnet ou evoluiu de plataforma? Já que atualmente o mercado já comercializa coletores de dados Android. Sim, boa pergunta. Por enquanto, a gente ainda continua com o conceito de Telnet, mas a nossa equipe de inovação ela já está fazendo alguns trabalhos para poder trabalhar não só com a tecnologia de Android, né, mas para tecnologia
de outras mobilidades também, incluindo o RFID, mas por enquanto o que a gente atende hoje ainda é via emulador, via emulador não, via a tecnologia VT100, né, plataforma de comunicação VT100 Internet. Aí aqui também algumas pessoas perguntaram se a gente tem algum fornecedor parceiro que tem um custo viável de RFID. Bem, essa resposta eu não tenho agora. Eu preciso fazer esse levantamento com o time de inovação, mas pega o e-mail da pessoa que fez essa pergunta, Aline, e depois a gente encaminha essa resposta ou para o grupo de pessoas que estão participando, para as respostas que a gente não tiver agora de imediato. Tá certo, acho que a gente tem uma última pergunta aqui, ó. Uma pergunta do Anderson. Há uma situação onde eu necessito controlar a numeração de série das mercadorias e necessito controlar desde a entrada, a acomodação até a expedição, ou seja, tenho que controlar unitariamente as mercadorias no ato da expedição. O RFID irá comportar tal controle? Identificando item a item no embarque? No embarque ele tem esse controle sim, ele não vai ter esse controle na entrada, tá? Ele não consegue fazer o controle dos números de série recebidos. Claro, você vai receber um arquivo daqueles números de série e na operação ele vai ter o controle no processo que eu quero dizer, no processo do faturamento, as informações que serão controladas do sistema. No WMS, no conceito da movimentação, ele pode controlar isso através de um conceito que nós chamamos de lote único, onde ele vai estar vinculando o número de série com o lote único daquela peça, daquele produto. E essa é a única forma que nós temos hoje de atender esse conceito de número de série. A gente está sofrendo algumas melhorias dentro da solução, que é a evolução dessa solução WMS. E nessas melhorias aí está previsto, sim, o controle de número de série. Tá? Ainda não está habilitado ainda o controle de número de série, por enquanto ele é atendido dessa forma que eu falei, através de um lote único, na confirmação das informações, mas o controle do número de série ele não é feito pelo WMS, ele é feito através da gestão do ERP. Mais alguma pergunta, Aline? Por enquanto não, por enquanto é isso. Tem uma pergunta aqui da Michele. A Michele pergunta se essa solução seria bem empregada em uma empresa pequena. Michele, isso tem que ser analisado. Depende da característica da empresa, depende do tipo de nível de automação que a empresa necessita. Como eu disse, a solução WMS ela não deve existir para engessar os processos. Ela deve existir para apoiar nas movimentações e alavancar o nível de produtividade da equipe, mas isso deve ser analisado, o porte da empresa, o tipo de operação, tudo vai depender. Ela pode ser uma operação pequena, mas que necessite de uma rastreabilidade operacional muito grande, uma alta segurança das informações. Então, vai depender da característica da empresa, características de movimentação dos produtos. E se isso for para agregar valor na operação, em termos de segurança da informação, em termos de rastreabilidade, a implantação é viável, sim.
Por enquanto é isso, viu, Damião? Tá ok. Bom, pessoal, agradeço muito a participação de vocês, a disponibilidade de vocês em passar essa 1 hora, quase 1h20 conosco durante a nossa apresentação. Agradeço pelos questionamentos e sua ajuda também para que nós possamos olhar para as nossas soluções em termos de tecnologia e identificar também como que o mercado tem se comportado e para onde que a gente está indo. Isso é muito importante, contribui muito. Aqui está o nosso contato, arenadigital.dil@totos.com.br. Eu e o Claudinei, que trabalhamos no segmento de logística com essa característica na análise das gestões de oferta e olhando sempre para a nossa área comercial e para a nossa área de inovação, fazendo um intermédio entre essas duas áreas, atuamos fortemente nas demonstrações das nossas soluções para transporte, nossas soluções para embarcadores, para distribuidores. Agradecemos a participação de vocês e aguardaremos vocês também nos próximos webinars que teremos em breve. Um forte abraço a todos e uma boa tarde e um bom fim de semana.